Então, meninas, vamos lá. Hoje vou falar de um tema que é super desafiador na nossa vida, que é esperar em Deus. Porque é muito moleza a gente falar que acredita em Deus quando tá tudo acontecendo da nossa vontade, quando a vida tá às mil maravilhas, quando você pede algo e você recebe aquilo no tempo que você queria. E quando a gente fala de relacionamento, de estar solteira, eu percebo que essa é uma das maiores dores, é uma das maiores frustrações que a mulher carrega quando ela não recebe aquilo no tempo dela. Então, a frase que eu quero começar hoje com vocês, independente de ser relacionamento, de ser dinheiro, de ser o trabalho que você quer, de seu reconhecimento, anotem isso. Tem coisas que Deus não te dá, porque se Ele te der, Ele te perde. Vou repetir. Tem coisas que Deus não te dá, porque se Ele te der, Ele te perde. Eu quero que você se questione aonde é que está o teu coração. Onde que está a tua esperança de vida? A maioria das mulheres, tanto as mulheres que chegam até mim, que eu começo a atender, tanto as mulheres do meu Instagram, as caixinhas de pergunta que eu respondo, basicamente é só frustração de relacionamento. Por quê? Porque a maioria das mulheres colocam o próprio coração no relacionamento, colocam a própria fé no relacionamento. Então, a fé que ela tem de felicidade, de completude, de transbordamento, ao invés dela ancorar isso em Deus, ela coloca no relacionamento. Então, aonde é que você coloca o teu coração? Aonde é que você coloca a sua fé? E quando a gente não tem paciência, a gente começa a idolatrar as coisas do mundo. A dependência emocional, eu não sei se vocês assistiram um workshop de dependência emocional, mas eu falo que a dependência emocional, ela é uma inversão de valores. A dependência emocional é uma idolatria às coisas do mundo. É quando você começa a idolatrar um ser humano mais do que você idolatra a Deus. Então, depender, não é que depender seja ruim, mas depender das coisas do mundo é ruim. Se for para você depender, que seja só de Deus. Só que o que acontece? Quando você sente um buraquinho, um vazio dentro do teu coração, e você acredita firmemente que esse buraquinho, ele vai ser completado quando você encontrar o seu namorado, quando você receber o dinheiro que você quer, e você acredita fielmente que esse vazio que você sente no seu coração vai ser suprido a partir de alguma coisa do mundo, você passa a idolatrar aquela coisa. Então, essa frase inicial que eu trouxe para vocês, que tem coisas que não te dá, que Deus não te dá, porque senão ele te perde, ela é muito real. E Deus, eu acredito muito que Deus, ele é um pai que gosta de realizar os desejos da gente, mas é como se fosse assim, eu vou te dar aquilo que você quer muito. Não, olha isso daqui. Prestem muita atenção nisso daqui que eu vou falar. Eu vou te dar aquilo que você quer muito. Mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto. Vou repetir. Eu vou te dar aquilo que você quer muito. Mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto. Imagina, pensa o que você quer, o que você mais quer na sua vida hoje. Imagina que se Deus tivesse te dado hoje, como que seria a sua vida? Só pensa, se você recebesse aquilo que você quer hoje, como seria a sua vida?
A Karine chegou agora. Vou repetir o que eu acabei de falar, tá, Karine? Deus falando com você, tá? Eu vou te dar aquilo que você quer muito. Mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto. Eu vou te dar aquilo que você quer muito, mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto, porque senão a gente acaba idolatrando, colocando o nosso coração em coisas do mundo. Não estava programado, mas vou falar aqui com vocês de uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem do filho pródigo, que a maioria aqui deve conhecer. Vocês conhecem? Conhecem? Que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E essa passagem fala do filho que ele pediu a herança para o pai. Primeiro que ele ordena. Ele fala assim: Pai, me dê a herança. E quantas vezes a gente não conversa assim com Deus? Deus, me dá um relacionamento. Deus, me dá aquele dinheiro, me dá aquela promoção que eu quero. A gente ordena as coisas a Deus. E aí, beleza, ele fala: Pai, me dá a herança. O pai dá a herança para o filho. O filho, quando recebe a herança, ele se afasta do pai. E a partir do momento que ele se afasta do pai, a vida dele só começa a desandar. Depois que ele se percebe totalmente frustrado, ele chegou até a passar fome, a querer comer lavagem dos porcos, ele se arrepende e quer voltar para o pai. Essa passagem, ela ensina muito sobre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus com a gente. Porque quando o filho quer voltar, o pai, ele recebe o filho de braços abertos, com a melhor roupa, faz uma festa para o filho, perdoa o filho. E por que eu trouxe essa passagem aqui para vocês? Herança é uma coisa boa? É. Só que até as coisas boas podem ter o poder de te arruinar se elas vierem no momento errado. Anotem isso, até as coisas boas podem te arruinar se elas vierem no momento errado. Será que o seu coração, ele tá pronto para entrar em um relacionamento agora? E por quê? Por que que não tá? Eu tô aqui conversando com esse monte de mulher, eu não sei o que que tem no coração de cada uma, eu não sei a história individual de cada uma. Por isso que eu gosto tanto dos atendimentos individuais, porque cada pessoa é uma história. Mas conversa com você, será que eu tô pronta para essa pessoa? E se não, por que não? E o relacionamento, a família, é algo lindo. E eu sou muito, muito, muito defensora de namoro, de casamento, de família. Nossa, vocês estão ouvindo o barulho que tá aqui? É que eu tô em São Paulo, tá numa buzinação aqui. Que bom que vocês não estão ouvindo então. É, e isso é muito bonito. Eu acredito muito que Deus, que Jesus ama casamentos, que Deus ama família. Só que eu não acredito que a sua fé, que a sua confiança, que a felicidade mora ali. Eu não acredito na dependência disso acontecer ou não para você estar feliz. Então, quando a gente precisa muito de algo, a gente acaba abaixando muitas vezes o nosso valor. Pensa a pessoa que ela está desesperada por causa de dinheiro. A pessoa que ela está desesperada por causa de dinheiro, ela não consegue focar, na maioria das vezes, no propósito dela, num negócio de longo prazo, em um projeto que daqui 2 anos vai aumentar o faturamento dela, porque ela está focada no curto prazo, ela está focada em fazer dinheiro agora, porque ela precisa daquilo. Então ela vai abaixar muito o padrão dela. E a pessoa que ela precisa de um relacionamento, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai abaixar muito o padrão dela para ela estar com aquela pessoa, porque ela precisa daquilo. E precisar, você precisa só de Deus. E das necessidades básicas, obviamente. Comer, dormir, ir no banheiro, respirar e. Tem mais uma que me esqueci.
mas basicamente as nossas necessidades básicas. E quando você pede por um relacionamento, será que se Deus te desse esse relacionamento agora, será que isso não te afastaria de Deus? Será que isso não te afastaria de você? E eu percebi que muitas vezes eu me aproximava de Deus por interesse. E acredito que a maioria deva ser assim também. Então, eu falava: "Ô Deus, quero tanto comprar esse negócio, dá pra mim?". Eu pedia pra Deus. E eu acredito muito que Deus dá aquilo que a gente quer. Mas será que você está se aproximando de Deus puramente pela relação em si, pela intimidade, ou você está se aproximando de Deus porque você quer um marido, porque você quer um relacionamento, porque você quer um dinheiro, porque você quer um trabalho? Até aqui, gente, tá fazendo sentido? Porque eu começo a falar e só disparo a falar. E aí, enfim, voltando para a passagem que eu estava falando, né, do filho pródigo. Gente, herança não é algo ruim, mas herança a gente recebe quando? Quando o pai morre. Não era o tempo ainda dele receber aquela herança. Então, as coisas, por mais abençoadas que elas sejam, quando ela vem no tempo errado, ela pode destruir a sua vida. Por exemplo, eu quero ter uma Porsche. Se Deus me der a Porsche hoje, eu não estou preparada para receber. Entende? Quanto deve ser? Eu acredito muito que a gente não tem que ficar com essa cabecinha pequena de pensar em IPVA de Porsche, não, mas vai. Quanto que deve ser o IPVA de uma Porsche? Será que hoje o que eu recebo tá ok para eu sustentar uma Porsche, para eu colocar gasolina na Porsche? Então, até algo muito abençoado pode te arruinar. O relacionamento é algo abençoado, o dinheiro é algo abençoado. Mas se não for no tempo certo, pode te arruinar. E por que que o filho ele se afastou do pai? Porque quando ele recebe a herança, ele não se torna mais dependente do pai. Porque antes ele era dependente financeiramente do pai, né? E aí quando ele tem o próprio dinheiro, ele se afasta. Então, quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente recebe aquilo que a gente quer, a gente se afasta. E aí ele entrou num buraco, que é o que eu chamo de cair em si. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus quando perdem tudo. Mas eu já conheci muitas pessoas que se aproximaram de Deus quando ganharam tudo. Pessoas que enriqueceram, que ficaram milionárias, que conseguiram o sucesso e viram que aquele vazio ainda existia ali, que ainda tinha um buraquinho. Tipo, caraca, eu queria essa casa, comprei uma casa. Eu queria 1 milhão, consegui 1 milhão. Queria um relacionamento, consegui. E o buraco ainda tá aqui. Muitas pessoas se aproximam de Deus quando recebem tudo. Muitas pessoas se aproximam de Deus quando perdem tudo. E o convite aqui é para você que vocês não precisam passar por isso. Então, quando uma das orações que eu mais tenho feito é por intimidade. Pedir para o meu relacionamento em si, para que o meu relacionamento com Deus seja a minha maior fonte de completude. Porque tudo aquilo que eu pedir para Ele vai vir para me transbordar. Então, o relacionamento é bom, o dinheiro é bom, o sucesso é bom, o reconhecimento é bom. Mas se Deus não vier junto, nada disso faz sentido. Beleza, só para finalizar, que eu abri um parêntese aqui. Então, o filho cai em si e volta para o pai. E o pai o espera de braços abertos e festeja com a volta do filho para casa.
Então, o nosso Pai, ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. E até aqui, quando um dos temas que eu queria. Meu Deus, que live e mal começou. E eu falei com vocês que um dos temas que eu queria tratar aqui era sobre o medo de ficar sozinha. E tem pessoas aqui que estão solteiras, que é a maioria, mas tem mulheres aqui que estão namorando. E eu sei que esse medo de ficar sozinha assombra tanto as mulheres solteiras quanto as que estão namorando. Então, isso vale para todas. E um dos principais pontos para que vocês não tenham medo de ficar sozinha é justamente essa intimidade espiritual. É justamente esse transbordamento em Deus. Se você soubesse hoje que você não for, ó, isso é muito pesado de se pensar, mas imagina que você soubesse hoje que Deus não iria te dar aquilo que você quer. Se ainda continuaria se relacionando com Ele, se ainda ficaria em paz? Ou será que você só busca a Deus para conseguir aquilo que você quer? Se você soubesse que Deus não fosse fazer a sua vontade, você ainda teria a coragem de falar: seja feita a sua vontade? Eu abro mão de tudo só para ter intimidade com o Senhor. Eu abro mão de tudo o que for preciso. Você está disposta a abrir mão? Me respondam aí, gente. Eu estou vendo vocês olhando para minha cara. Me respondam. Como que isso chega para vocês? Vocês têm coragem de fazer essa oração de verdade? Seja feita a sua vontade? Se você não vier junto, eu não quero. A partir disso, eu quero que vocês entendam que a admiração que vocês buscam, eu acho que eu continuaria, porque eu já entreguei a Deus a minha vida e que seja feita a vontade dele. Estou fazendo o que está no meu alcance. Estou fazendo ela, pois entendi que os planos dele são muito maiores que os meus. E onde que começa o sofrimento? Quando a gente ama mais os nossos planos do que a Deus. Quando a gente se apega à nossa própria vontade. E eu estava falando da idolatria, né? Da idolatria às coisas do mundo, que às vezes a gente idolatra o dinheiro, a gente idolatra o sucesso, a gente idolatra um relacionamento, a gente idolatra uma pessoa, que é aí que acontece a dependência emocional. Tem gente que idolatra a si mesmo, que idolatra a própria vontade. E a idolatria à sua própria vontade é uma das coisas mais capazes de te colocar no fundo do poço. Não é nem os desejos da sua carne, não é nem o teu inimigo. Uma das coisas que mais pode te colocar no fundo do poço é o apego à sua própria vontade. Entende? Porque se você for parar para pensar nos teus sofrimentos, não necessariamente está acontecendo algo de muito ruim com você. Só não está acontecendo aquilo que você idealizou na sua cabeça que iria ser a razão da sua felicidade. Você acreditou, ah, se acontecer isso e isso aqui que eu tô planejando, eu vou ser feliz, e aí aqui a minha vida vai ser perfeita. Só que não acontece muito bem por aí, você se frustra e fica mais apegada aos seus próprios planos. Então é mais uma tristeza pelos seus planos não ter acontecido do que de fato um sofrimento que você vem passando, né? Então, se tudo que ele tiver para te dar é a vida com ele, tá tudo bem para você? Então começa a orar por essa intimidade.
Começa a orar por esse relacionamento e orar por paciência. Eu acho que paciência é uma das virtudes mais difíceis, mas é uma das virtudes que mais faz a nossa vida ter calma, ter leveza. Às vezes dói fazer essa oração, visto que a nossa vontade pode não ser a mesma dele, porém os caminhos do Senhor serão sempre os melhores. Ai, gente, sabe, ultimamente eu tô eu sempre fui muito, muito conectada com Deus, com a espiritualidade, só que ultimamente eu tenho me aprofundado muito na palavra, na Bíblia. Então vocês não reparem quando eu trazer a Bíblia aqui de referência, tá? Não quero virar aquelas crentes chatas que só fala de Bíblia, não. Mas vou trazer mais uma passagem aqui para vocês, que é a do bezerro de ouro. Vocês conhecem essa? Vou falar dela bem resumidamente, só para não perder tempo aqui. A gente sente e sabe quando está se afastando de Deus e quando está em intimidade. Vou falar ela bem resumidamente, mas tinha um povo, não sei se eu vou saber falar ela certo, tá bem? Mas tinha um povo que ele estava sendo escravizado há 40 anos e tinha a promessa que eles seriam libertados. Só que tava demorando para eles serem libertados. Caraca, mas Deus falou que ia mandar o cara aqui para me libertar e não estão me libertando. Caraca, tá demorando. Já era para ter me libertado. O cara não chegou no tempo que eles queriam. Aí o que eles fizeram? Eles mandaram derreter todas as joias da população e fizeram um bezerro de ouro. E eles começaram a endeusar aquele bezerro de ouro, acreditando que aquele bezerro seria um deus que os libertariam da escravidão. E aí, primeiro aprendizado. Quando a gente tá nesse momento de espera, a gente idolatra umas coisas tão sem sentido. Então, eles iriam ser libertados juntos de Deus. Mas Deus estava demorando. Então, deixa eu idolatrar então esse bezerro aqui. Que é o que a gente faz. Quando Deus está demorando, fala assim: deixa eu ficar apegada nesse plano meu aqui. Então, quando a gente não tem paciência, a gente idolatra as coisas do mundo. A gente idolatra o inimigo. E aí, beleza. Não vou lembrar o nome exatamente do cara. E aí, a promessa era que eles iriam para a Terra Prometida. A terra que teria favos de mel. E aí, tô contando bem do meu jeito, tá, gente? E aí, um deles falou assim: eu não quero terra prometida nenhuma se o senhor não vier junto. Eu não quero ir para lugar nenhum se você não vier junto comigo. Moisés, ótimo. Então, será que você tem essa coragem de abrir mão dos seus planos para estar junto com Deus? Então, vocês estão dentro do resgate da autoestima e a gente fala muito de amor próprio. E eu acredito muito que uma das formas mais eficientes da gente se aproximar de Deus é a gente se amando. Porque se Deus é amor, a forma mais bonita da gente se conectar com Ele é através do amor. E é uma via de mão dupla, porque quando você ama a Deus, fica mais fácil você se amar. Quando você se ama, fica mais fácil você amar a Deus. Até aqui, meninas. Tá fazendo sentido? Eu vou ler aqui o que uma delas me mandaram. Me escrevam aí no chat, por favor. Rai, se você puder falar sobre a questão de tempo de cada um, porque uma coisa que me pega bastante
é por ter 25 anos e nunca ter namorado, como se não fosse o suficiente. Tá. Se puder, primeiro, se puder falar sobre questão de tempo de cada um. Entra muito nisso que eu falei, mas uma das coisas que confundem muito o tempo de cada um é a rede social, né? Gente, se vocês fossem terapeutas e vocês soubessem o que que tem por trás dos bastidores das pessoas que postam vidas perfeitas, porque às vezes você vai acordar num dia que sua vida, nossa, você tomou um café da manhã tranquila, você tá se achando linda, você foi pra sua academia, você tá maravilhosa. Só que aí você abre o seu Instagram e tem uma pessoa mais perfeita, com um relacionamento mais perfeito, com um dinheiro mais perfeito, com um sucesso profissional mais perfeito. E naquele momento a sua vida que parecia que estava gostosinha, passa a não ser tão interessante assim. Então, além da paciência em esperar em Deus, uma das coisas que faz a gente ter muita ansiedade é essa questão da nossa referência ser uma referência externa. Do que é um ideal de sucesso, do que é um ideal de felicidade de uma forma externa. Então, ela falou aqui que tem 25 anos e nunca namorou. Gente, eu falo que deveria ter um estudo que mostra como que pessoas mais maduras têm relacionamentos mais consolidados do que pessoas que começam um relacionamento muito novinho. Porque a maioria das pessoas, já vou trazer outro ponto, tá? Mas primeira percepção. A maioria das pessoas, se você for olhar para sua volta, pode ser que a maioria das pessoas estão namorando. Mas a maioria das pessoas vivem um relacionamento frustrado porque não tem coragem, não tem paciência de esperar por um relacionamento com a pessoa certa. Então, a maioria das pessoas estão namorando, mas a maioria faz parte da média. E a média não tem autoestima. A média não consegue ficar sozinha. A média tem um relacionamento frustrado só para não falar que tá sozinho. A minoria tem coragem de se lapidar, de construir autoestima e de só se relacionar quando perceber que vale a pena. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, beleza, é um desejo do seu coração namorar? Quais são os pontos, então? Porque assim, Deus faz tudo menos a sua parte. Se eu nunca namorei nesses 25 anos e é um desejo do seu coração, quais são os pontos cegos em você, então, que você percebe que você precisa lapidar para encontrar essa pessoa de valor? Eu até falei isso no encontro passado, mas é muito fácil você falar que você quer determinadas características de um homem, sendo que você não tem essas características respondentes muitas vezes. Quero um cara provedor. Beleza, mas eu consigo fazer o meu papel de mulher feminina? Eu consigo confiar? Eu consigo soltar o controle? Eu consigo esperar o tempo do outro? Ou eu quero tudo no meu tempo e quando não acontece no meu tempo, eu já faço sozinho e falo: ah, não precisa não. Eu quero namorar, mas será que eu consigo abrir mão dos contatinhos que não fazem sentido? Eu quero namorar, mas eu hoje só fico com pessoas que eu vejo que têm valores, que eu vejo que têm princípios, ou eu fico com qualquer um só porque eu tô carente? Como que é o seu posicionamento nas redes sociais? São muitos pontos que às vezes você pode falar, puta que pariu, nossa, nada a ver, eu posto a foto que eu quiser. Sim, você posta a foto que você quiser. Eu concordo. Mas qual é a sua intenção? Entende? Então, qual que é o seu posicionamento na sua fala, no seu comportamento, nas roupas? Então, eu acredito muito que não tem essa regrinha, sabe? Um beabá, tipo, ah, você tem que fazer isso, isso, isso para você construir, para você ter um namorado, ou você tem que ser dessa forma para conseguir um homem. Eu não acredito nisso. Mas se você tem as características do homem que você quer, olha para você se você tem essas características correspondentes. Entende? Então eu quero um cara que
seja um cara maduro. Pera, mas eu sou madura também? Eu quero um cara que eu consiga confiar. Eu quero um cara que me respeite. Mas quando eu vou me relacionar, a primeira coisa que eu vejo é se esse cara é um homem de Deus? Não que o homem de Deus não possa fazer sacanagem com você, mas a probabilidade é bem menor. Então eu olho isso no homem, é uma das primeiras coisas que eu olho, como que é o coração dele. Eu sinto o cheiro do coração dele, nossa, esse cara aqui, eu sinto genuinamente que é um cara que entrega a vida dele para Deus. Você olha isso antes de você se relacionar? Sabe por quê que a maioria das mulheres se ferram? Elas olham para química. Meu amor, química você vai ter com a maioria das pessoas que você ficar. E a química, ela confunde a pessoa, porque aí você vai falar, ai, a gente tem tanta conexão. Mas antes de você olhar para a química, você olhou princípios, você olhou os valores, você olhou quais são os projetos da pessoa, você olhou se o coração dela está em Deus. Entende? Por quê? Porque às vezes a pessoa certa não chega porque você está tudo se atrapalhando com as pessoas erradas. Só que aí a pessoa errada, se você não tá com a tua autoestima muito forte, ela vai abaixar ainda mais sua autoestima e vai te afastar ainda mais da pessoa que você quer. Entende? Não é sobre moralismo, ai, não fique, não sei o quê. Mas se você tem claro o que você quer, para que você vai perder tempo? Com aquilo que não tá de acordo. Gente, eu tô falando, vocês estão me olhando, tá fazendo sentido? Estão todas mudas. Vocês têm alguma dúvida? Então tá. Então tá bom. É, mas olhem muito para isso, sabe, gente? Eu era muito rebelde em relação a essas coisas de moralismo, assim, tipo, ah, eu posto a foto que eu quero, eu faço o que eu quero, eu pego quem eu quiser. Tá, na prática, ok. Mas toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Ana, eu já. Ah, gente, desculpa. É, eu não conheço a história de todas vocês. Eu atendo algumas particular. Eu não sei qual é o bloqueio, porque isso é muito particular de cada pessoa. Tem gente que tem bloqueio porque tem medo de sofrer, tem gente que tem bloqueio porque não consegue confiar, tem gente que tem bloqueio por questão de trauma, por questão com o pai. Eu não sei. Tem gente que simplesmente só não encontrou a pessoa. Essa pessoa só não apareceu. Então eu não sei o que tá no coração de cada uma, não sei qual é a história de cada uma. Por isso que não tem muito um certo, um errado, uma lista de tópicos que vocês devem seguir. Mas olhem para a vida de vocês, sabe? O que que eu quero? E eu tô alinhada com aquilo que eu quero, sabe? Então, beleza, eu quero esse homem provedor, eu quero esse cara que faz isso. Mas eu tô disposta a ser a mulher desse cara, entende? Eu tô disposta a amar mais a Deus do que ao ideal de relacionamento que eu tenho. Se esse cara é perfeito, for perfeito, e ele não tiver Deus no coração dele, eu tô disposta a abrir mão dele? Até aqui, meninas. O que que vocês acham? Deixa eu ver as outras perguntas que vocês me mandaram. Amor, deixa eu ver. Vou responder só quem tá aqui. Manu, foi você. Eu não sei se é porque tem duas Manu. Me fala se foi você que mandou a pergunta. É, por que você só atrai pessoas indisponíveis e como identificar essa indisponibilidade na gente? Porque você só atrai pessoas indisponíveis e como identificar essa indisponibilidade na gente? Bom, vamos lá. É,
essa foi eu. Gente, isso daqui daria uma aula só para isso. Eu vou elaborar uma aula só para isso, tá? Mas vamos lá. Por que você só atrai pessoas indisponíveis? Primeira coisa, vocês vão me responder com muita sinceridade. Qual que é a primeira coisa que vocês olham quando vocês vão ficar com uma pessoa? Sinceramente, assim, escrevam para mim. O que é a primeira coisa que vocês olham quando vocês vão ficar numa pessoa? Porque, ó, se vocês souberem olhar isso, vocês vão se livrar de cada enrascada logo na conversa. Escrevam aí, não é pra se fazer, não. Tô esperando. Porque olha a outra pergunta. Pode falar, Vi. Rai, você fala no quesito de aparência ou no quesito de conversa? Por que você tá me fazendo essa pergunta? Porque são coisas Porque, por um diferentes. acaso, a aparência é uma das coisas que você primeiro olha? Não, assim, de primeira, sim, mas ao longo do tempo, quando não tem a conversa, assim, aí também a beleza não importa, não. Sim, não. Obviamente que a atração é extremamente importante. Óbvio. Mas é depois, beleza, me atrair por essa pessoa. O que é a primeira coisa que você olha? É a parte da família dela, se ela é mais família, se ela tem pretensão de futuro, essas coisas assim. Uhum. Escrevam aí. Principalmente a senhorita que me mandou a pergunta. Aí a outra mandou assim: a pessoa com quem estava conversando, nós já saímos 2 vezes e ele não quer nada sério. Ainda não desenvolvemos sentimentos. Mas depois de ontem ele não me mandou mensagem. Isso está me atormentando muito. Gente, logo nas primeiras conversas vocês podem evitar tanta frustração que nem essa. Ele não quer nada sério. Saiu 2 vezes. Beleza. Quero uma coisa séria, tá compatível? Beleza, eu quero uma coisa séria. A pessoa não quer. Por que que eu vou dar energia para isso daqui? Porque o que que acontece? Não é que a pessoa. Porque ninguém se apaixona do nada, gente. Ninguém começa a amar alguém do nada. A primeira fagulha de paixão, ela pode até acontecer. Mas ela só permanece se você alimenta. Entende? Vamos supor, você encontra um cara assim, meu Deus, esse cara é maravilhoso. Aí você descobre que o cara é casado. Pera, não dá pra alimentar isso daqui mais. Só que o que que acontece? As mulheres que se apaixonam em caras indisponíveis, elas percebem que o cara é indisponível. Só que elas querem ser a fodona que vai convencer o cara a ficar com elas. Então, beleza, a paixão ela surgiu. O problema não é a paixão surgir, o problema é você alimentar essa paixão. E geralmente isso acontece porque eu quero tanto ser validada por essa pessoa que, por mais que ela esteja indisponível, eu vou tentar convencer essa pessoa a ficar comigo. Eu vou tentar convencer essa pessoa que eu tenho valor. Então, putz, pra mim é inegociável que a pessoa queira um relacionamento sério. A pessoa não quer? Cada vez que você negocia o inegociável, você tá negociando o seu valor. E aí, espera, deixa eu ver. E aí o que que acontece? Aonde que surge muito sofrimento? A mulher, ela tende a se entregar muito rápido pro cara. E eu falei isso em outra live sobre energia feminina e energia masculina. Ai, gente, tem meninas aqui que estão a primeira vez aqui. Não me cancelem, mas vou, vou ser o menos moralista possível, tá? Mas o que que acontece? A mulher, ela é muito racional antes dela ter relação. Depois que a mulher tem relação, ela se torna muito emocional. A mulher, depois dela ter relação sexual, ela libera os hormônios da paixão, que faz ela ficar meio burra. E aí o que que acontece?
ela começa a idealizar muito aquele cara. E ela fala, nossa, a gente tem conexão, a gente tem um negócio, a gente tem química, e nanana. Só que racionalmente, se você olhar para a pessoa não é correspondente com aquilo que você quer. Então, o que que acontece? Às vezes, antes de você olhar tudo que é importante para você, você já se entrega para a pessoa. Isso pode acabar confundindo a sua cabeça. Entende? Então, pera, essa pessoa aqui é indisponível. Eu ainda não me entreguei para ela. Então é mais fácil eu me retirar. Só que às vezes a gente fica obcecada na pessoa indisponível tanto por querer provar o valor para ela, ou então por dessa questão da química. Entende? Não é sobre moralismo, ah, você deve ou não deve fazer em tal hora, não, não é sobre isso. Mas é sobre o seu emocional. Isso é químico. A mulher, antes da relação, ela é mais racional. O homem, antes da relação, ele é mais emocional. Depois da relação, a mulher se torna emocional e o homem se torna racional. Deixa eu ver aqui. Lógico que a beleza atrai, só que a pessoa for arrogante, já não consigo nem conversar. É, gente, isso é básico, né? Vou pela atração e quebro a cara. Entendeu? Eu olho se a pessoa é uma pessoa que acredita em Deus, se busca construir uma família, como ela trata os pais, se gosta de animais, se é trabalhadora e etc. Beleza. Então, primeira coisa, antes de você ter um, um primeiro contato com a pessoa, busca olhar aquilo que é virtude para você. Se os valores e princípios estão alinhados, se é uma pessoa que tem o coração em Deus, se é uma pessoa que tem uma rotina alinhada com a sua, porque não adianta você ser uma pessoa que, ai, você malha e você acorda cedo e você quer trabalhar e a pessoa ser uma pessoa que é da noite, uma pessoa que é sedentária, não vai bater. Ver quais são a visão de futuro dela, beleza. Isso por si só já tira muita frustração. Agora, dentro dessa questão do atrair pessoas indisponíveis, tem isso que eu falei sobre a questão de tentar convencer, mas também pode ser que tenha muito a ver com a sua postura. Por quê? Porque até a pessoa que ela está disponível para um relacionamento, quando você é muito disponível para o outro, é natural que a pessoa se afaste. E olha só, pegando o gancho do que eu falei lá no começo da live. Você é mais dependente de Deus ou do seu relacionamento? Porque o que que acontece? Quando a mulher começa a se relacionar, ela começa a pensar mais no homem do que no próprio Deus. Então você pode falar, não, óbvio que é Deus. Mas você pensa mais em Deus ou você pensa mais no cara? Então, quando você tá muito disponível para a pessoa, não tô falando sobre joguinho, mas quando você tá muito disponível para a pessoa, principalmente se for um homem, isso, mais uma vez, não é sobre moralismo. Quem assistiu a live de energia feminina e de energia masculina vai entender. É natural o homem ter esse instinto de conquista. Então, por mais que a pessoa inicialmente ela esteja disponível para você, se você logo no começo você já entrega tudo, se logo no começo a pessoa já começa a ser o centro da sua vida, se logo no começo você já idealiza essa pessoa, que eu falo que é o gostar de alguém. Você às vezes nem gosta da pessoa, mas você gosta de gostar de alguém. E se você gosta de gostar de alguém, você idealiza tanto essa pessoa que essa pessoa já ganhou seu coração sem precisar fazer nada, porque você gosta da idealização que você criou dessa pessoa. Entende? Às vezes você coloca aquela pessoa ali sendo tão maravilhosa, mas se você olha para a realidade, você nem sabe se ela é ou às vezes não é. E aí você gosta de gostar de alguém, você gosta de ter uma companhia. Ou seja, a pessoa já conquistou. E a pessoa sente isso e fala assim: caraca, mas eu nem fiz nada. Ela... E aí que entra a questão que eu falei no workshop de energia feminina e energia masculina, da reciprocidade afetiva. Eu vou dar na mesma proporção que eu recebo. Sempre que você dá demais ou que o outro dá de menos, existe uma
não seria essa palavra, mas como se fosse uma falha no equilíbrio da troca, em dar e receber. Então, naturalmente, essa pessoa vai se afastar. É que essa questão do disponível e do disponível tem tantos aspectos que podem permear isso. Pode ser a sua conduta, pode ser medo de sofrer. Então, caraca, eu tenho tanto medo de sofrer, entrar num relacionamento, então eu vou sabotar os meus relacionamentos. Pode ser simplesmente que a pessoa certa não tenha aparecido. Sabe? Então, isso eu falei alguns aspectos que podem acontecer aqui. Posso até pensar em fazer uma aula só sobre isso, porque isso é bem profundo. Depois vocês me falam, se vocês quiserem. Mas é algo que é muito individual de cada pessoa, de cada história. Por mais que eu conheça algumas meninas mais a fundo que fazem sessão de terapia comigo, muitas aqui eu não conheço, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer sessão individual comigo, depois vocês me chamam, que eu dou um desconto para vocês que participam do RDA, tá bom? Mas enfim, deixa eu ver. Maria, me manda a sua pergunta, que você me mandou áudio, eu esqueci o que é. Tá? Pode me mandar aí. E enquanto isso, eu vou. Mas enfim, Karine, respondi você? Sim? Enquanto isso, agora eu vou falar sobre a questão do medo de ficar sozinho. E o primeiro passo, eu já falei com vocês, que é essa questão da espiritualidade. Da gente ter muita, muita, muita confiança em Deus, de ter uma rotina espiritual, de amar mais a Deus do que os próprios planos. Maria, pode me mandar aí no chat, tá? Já já eu leio e te respondo, tá certo? Deixa eu ver aqui. E, enfim, então esse é o primeiro ponto. São 5 que eu vou passar aqui com vocês. Segundo ponto. O que aconteceria caso isso não acontecesse? O que aconteceria caso isso não acontecesse? Caso o relacionamento não acontecesse, como seria? Como que você aproveitaria a sua vida? Você falar assim, caraca, agora eu preciso dar um jeito de ser feliz aqui na minha vida. O que eu vou fazer da vida agora? Se você precisasse, assim, putz, não vai acontecer. Se você precisasse dar um jeito de ser feliz nessa vida, o que você ia arrumar? E olha, quando a gente se dá referência de felicidade, cara, é tão mais simples. Primeiro, você atrair uma pessoa de valor. Segundo, você não aceitar migalha. Porque a sua referência de amor ela é muito alta. Então, primeiro, nossa, eu me sinto tanto amada por Deus. Eu conheço o que que é o amor. Isso daqui é loucura, isso daqui é dependência. Então, nossa, não quero não. Quando você entende que tem alguém que te admira por quem você é e não por aquilo que você faz, que você é amada, que você nunca vai ser rejeitada, o seu padrão de amor é muito elevado. E, por exemplo, quando você se dá experiências de felicidade, sei lá, você se leva para viajar, você se leva num bom restaurante, você gosta do seu trabalho, quando você já se sente feliz com você, eu sei que é aquele clichê, mas quando você se sente feliz com você, é muito mais fácil a pessoa certa chegar. Então, se fosse para você viver como se essa pessoa não fosse chegar, como seria? Só que aí entra em outro dilema, que é, se você soubesse que a pessoa certa fosse chegar, quem você se tornaria? Entendeu? Quem você se tornaria para essa pessoa? Se hoje, sinceramente, sem pudor, você olha para você e você fala, caraca, eu sou uma mulher de valor. Porque é muito fácil nossa amiga falar, nossa,
fodona pra esse cara e esse cara é um merda. Por que que eu tô falando isso? Porque a autoestima também é sobre todos os dias a gente se tornar uma pessoa melhor. Quando você se coloca em movimento de cada dia mais, você se aproximar daquilo que você é, isso também patrocina a sua autoestima. Caraca, eu tô muito longe de quem eu era, mas eu tô indo em direção pra pessoa que eu quero me tornar. Se eu fosse pontuar, caraca, isso daqui eu não gosto tanto não, mas eu posso melhorar. Entende? Uma das coisas em mim que eu não gostava era ser uma pessoa desorganizada. E, caraca, pra ter um casamento com um cara de valor, eu preciso ser uma pessoa organizada. Fui lá fazer curso de organização. Pois não fiz um curso de organização? Fiz um curso de organização, agora eu sou super organizada. Entendeu? Então, fiz um curso online de organização e fiz um curso presencial de organização. Por quê? Porque é um negócio que eu não gosto em mim, sei que é algo que vai me tornar uma pessoa de mais valor. Isso eu tô dando um exemplo bem idiota, para vocês entenderem que, ao mesmo tempo que você vai viver sua vida como se essa pessoa não fosse chegar, buscando a felicidade de outras formas, se essa pessoa fosse chegar, quais características eu preciso aprimorar em mim, tá? Terceiro ponto, compaixão com o seu passado, em relação ao medo de ficar sozinha. Por que compaixão com o seu passado? Porque quando tá demorando demais, você olha pro seu ex e você fala assim: "Ai, mas parece que ele não era tão ruim assim não", entendeu? Aí você olha, aí às vezes você tá com uma pessoa que não faz sentido, aí você fala: "Ai, mas eu tenho tanto medo de ficar sozinho, deixa eu ficar com esse mais ou menos aqui então". E agora, quem tá solteiro olha, você fala assim: "Caraca, mas". Aí você começa a glamorizar o seu ex. Falar: "Mas com ele fazia isso daqui pra mim, parece que ele não era tão ruim". Aí você começou a namorar com ele, você achando que ele era um príncipe, aí você descobriu que ele era um sapo. Só que ele tá demorando demais, você olha para o brejo e você fala: "Ai, e se eu voltar para o brejo?". Então, ter compaixão com o seu passado é muito sobre você olhar e perceber: "Cara, ainda bem que não foi essa pessoa, porque eu tô me tornando uma pessoa tão melhor todos os dias, tô me tornando uma pessoa cada vez mais de valor, buscando a Deus, tendo meus princípios muito consolidados, tendo aquilo que eu quero muito consolidado, que já não corresponde mais. Então ainda bem que não foi essa pessoa". Assim como hoje, se você olhar para o seu primeiro ex, você fala: "Putz, ainda bem que não foi essa pessoa", você ter um processo de evolução tão rápido que essa última pessoa, você olha para ela e fala: "Putz, aff, ainda bem que não foi". Quarto ponto, ter relações. E aqui as relações para além do romântico, sabe. Eu sempre falo isso, tantos amores por aí, e você preocupada só com o romântico, sabe. Então a sua relação com a sua família, a sua relação com as suas amigas. Porque é tão bom a gente ter referências de amor. Sabe, caraca, minha amiga faz isso daqui por mim, eu vou aceitar pouca coisa? Claro que não. Minha família faz isso daqui por mim, eu vou aceitar pouca coisa? Deus faz isso por mim, eu vou aceitar pouca coisa? Claro que não. E quando a gente não tem essa paciência, né, que é o que eu falei muito hoje com vocês, vocês tentam fazer as coisas com as próprias mãos. E quando vocês tentam fazer com as próprias mãos, sempre dá merda. Né? Então, tentar fazer as coisas com as próprias mãos significa meio que assim: ah, Deus está demorando muito, eu sou mais sabida que ele, vou fazer aqui do jeito que eu quero. E aí você se frustra, né? Então, qual é a sua parte? Mas também não é sobre ser passiva, mas qual que é a sua parte dentro de um relacionamento? Porque todas as áreas da sua vida, quase todas, depende só de você e de Deus. O seu financeiro depende de quem? De você e de Deus.
A sua saúde, seu corpo, depende de você e depende de Deus. Seu sucesso profissional depende de você e depende de Deus. A única área da sua vida que não depende só de você e de Deus é o relacionamento, porque depende da outra pessoa também. Então é essa área que você mais tem que entregar para Deus, porque não depende só de você. Então, será que você está focando nas outras áreas que você tem o controle? Que é no seu financeiro, que é no seu desenvolvimento pessoal, entende? E beleza, eu vou esperar e vou fazer a minha parte. Eu vou focar nas áreas que eu tenho controle, que é me tornar uma mulher de maior valor, que é estar satisfeita com as outras áreas da minha vida, que é cultivar as minhas relações. Até aqui, fez sentido? Eu tenho medo é de ficar com mais ou menos. Sim, não tenha medo de ficar sozinha, tenha medo de perder tempo com a pessoa mais ou menos, tá? E, gente, sinceramente, a minha forma assim de pensar, caraca, se você se olha, você fala, meu Deus, eu sou uma mulher assim, meu Deus, que mulher. Se você tem muitas virtudes que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, e você entende que o mundo tem tantas pessoas, que tem muita gente nesse mundo, vai falar, impossível isso acontecer. Impossível. Mas aí como que eu vou sustentar isso? Realmente sendo, não só falando, porque tem muita mulher que fala, eu sou foda, não sei o que, não vou ficar sozinha. Mas realmente sentindo e fazendo a sua parte para isso. Sabe? Realmente buscando autoconhecimento, realmente desenvolvendo em você essas virtudes. Por exemplo, esse negócio que eu compartilhei com vocês tão besta, que é uma questão da organização, fez com que eu me estimasse tão mais. Sabe? Caraca, eu admiro muito mais essa Rai organizada. Eu admiro muito mais essa Rai que coloca excelência em tudo. Entende? Enfim. Então, se você se torna essa pessoa, você olha, tem muita gente no mundo, sou mais interessante que a média, a chance disso acontecer é nula. Tá? Agora, quinto ponto, que é o menos importante, mas que, né, vou falar porque também acho relevante, que é você reativar a sua beleza. Tanto a beleza interior, mas a exterior também. Sabe? Porque o que vocês falaram aí pra mim? O que atrai primeiro? Atração. Não tô falando que, ai, agora eu vou me comparar com todas as mulheres, você vou querer entrar num padrão. Não é isso. Mas a beleza, principalmente no cotidiano, no dia a dia para você. Porque às vezes a gente tá em casa com aquele pijama de bichinho, com camisa de festa de camarote de 2016, sabe? Não é pro outro, mas para você. Então, a feminilidade, quando a gente fala de feminilidade, você vai ser feminina só quando você encontrar esse cara? E dentro da sua casa, como que você é? Dentro da sua casa, você ativa a beleza na sua casa? Não só a beleza física, mas a beleza da sua própria casa mesmo. Porque aí você vai deixar pra você ser feminina só quando esse cara chegar. Mas dentro da sua casa, você vai dormir cheirosa? Você coloca uma roupa gostosinha pra você dormir? Você se cuida? Você busca ir nos lugares mais arrumada? Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que zero me preocupava com isso. Zero mesmo. Eu ia em qualquer lugar desengonçada, sabe? E eu vou deixar pra ser a pessoa só quando a pessoa chegar, entendeu? Só quando você vai deixar só quando você estiver namorando que você vai se tornar essa pessoa. Porque uma das coisas que mais faz o relacionamento dar certo é a mulher tá no seu papel e o homem tá no papel dele. A mulher tá no feminino e o homem tá no masculino. Mas não deixa pra você
trabalhar isso dentro de você quando esse cara chegar, né? Então, reativar a beleza. E uma das coisas que mais faz a mulher ser feminina é essa questão de embelezar as coisas, de trazer beleza para os ambientes. Tanto a beleza externa, mas a beleza interna também. Tá certo? Maria me mandou a dúvida. Ah, tá, mandou. Gente, só para finalizar então, quem tiver dúvidas pode me mandar aí no chat, tá? Como fazer para identificar trauma ou intuição? Trauma ou intuição? Maria, me explica isso. Trauma. Trauma ou intuição? Esse negócio tem nada a ver com a outra? Trauma é trauma, intuição é intuição. Pode Ai, falar. posso falar? Pode falar. Por exemplo, como que eu vou conseguir identificar quando a atitude de um cara que eu tô conhecendo é uma intuição, é relacionada a um trauma que eu já tive com os meus relacionamentos anteriores, ou é a minha intuição avisando que não é o tipo de pessoa certa para mim, que aquilo realmente eu não quero. Entendi. Por exemplo, é uma atitude relacionada a ciúmes. Ciúmes seu ou ciúmes que ele tá sentindo de você? Que ele possa sentir em cima de mim. E aí eu fico assim, será que isso... É só um exemplo, tá? Será que isso é por conta do meu trauma com relacionamentos tóxicos que eu já tive? Ou é realmente a minha intuição falando, não, ele é um pouquinho ciumento, então melhor não, já nem perde tempo, entendeu? Entendi. Primeiro eu vou te falar da parte prática, assim, tá? De autoconhecimento mesmo. Tive um trauma. Estou em paz com a questão de curei a parte em mim que me conectou àquela pessoa com que eu tive um trauma. Então, putz, tive um relacionamento tóxico. Sempre falo isso. Ninguém emocionalmente saudável entra em relacionamento tóxico. Curei a parte ferida em mim que me conectou àquele cara tóxico. Ah, um exemplo. O que que me fez me conectar com esse cara que era tóxico? Ah, minha carência, meu medo de ficar sozinha, a minha dependência emocional. Esses pontos me fizeram me conectar com essa pessoa tóxica. Beleza. Eu curei isso dentro de mim? Porque se isso tá curado dentro de você, as chances de você atrair uma pessoa parecida são mínimas. Por que que as pessoas atraem traumas parecidos? Porque elas se relacionam e não curam a raiz do problema que fez elas se conectarem com aquela pessoa. Entende? Então, putz, me conectei com uma pessoa dessa forma. Por que que eu me conectei com essa pessoa? Qual a parte de mim que me conectou com ela? Se você cura essa parte dentro de você, não faz nem sentido você atrair uma pessoa parecida para sua vida. Entendeu? Agora, putz, ainda tô batendo cabeça na mesma coisa, carência, medo de ficar sozinha, enfim, N coisas. Ou então, caraca, esse trauma aqui, ele me assemelha muito a uma situação que eu vivenciei com meu pai e com a minha mãe. Eu já olhei para isso, eu já curei isso, porque a partir do momento que você faz a sua parte, que é se curar, não faz nem sentido você atrair uma situação semelhante. Então, esteja em paz com seus 50%. Ninguém vem com adesivo pregado na testa, falando essa pessoa vai ser tóxica, essa pessoa vai te fazer sofrer, essa pessoa não vai. Mas quando você está em paz com seus 50%, que é curar o teu emocional, que é ter a tua autoestima, que é ter a sua vida em Deus,
Não tá no seu controle os outros 50%. Mas se você tá em paz com os seus 50%, mesmo que a pessoa seja uma filha da puta com você, você vai sair desse relacionamento com muito menos sofrimento. Entende? Então, primeira parte, essa. Porque imagina, ai, será que você for pra toda a relação, nossa, será que vai vivenciar esse trauma de novo? Será que vai... Entende? Então é muito mais eficiente você curar esse problema na raiz, tá? Agora, em relação a essa questão da intuição. Eu penso muito que isso eu uso assim pra minha vida. Eu não tomo nenhuma decisão importante da minha vida sem entregar pra Deus. Se eu sinto que é o que Deus não quer, eu só sou obediente e sigo, entende? E a intuição, ela é muito clara. Ela não vai ficar te colocando medo. Geralmente, quando é trauma, quando é medo, quando é voz da cabeça, vai vir acompanhado de se, de poderia e de deveria, que são as vozes da mente, né? Então, aí, se isso acontecer, se não sei o que, não sei o que. Agora, quando é intuição, é tipo, pá, não é. É muito claro isso, né? E aí, uma das coisas também que eu peço muito para Deus é que eu tenha discernimento para saber quando é Ele, quando não é falando comigo, que é a questão da intimidade. A intimidade mora aí, entende? Isso é intimidade, sabe? Raiane vai, Raiane não vai, entendeu? Que é aquilo, a gente ouve a voz com quem a gente mais tem intimidade. Se você tem intimidade com seus medos, você vai ouvir seus medos. Se você tem intimidade com a sua ansiedade, é ela que você vai ouvir. Quando você tem intimidade com Deus, é isso que você ouve. Te respondi? Sim? Então tá bom, depois você me manda mensagem pra gente marcar também, tá? Eu gostaria de saber como lidar com insegurança, ciúmes, porque eu sou muito ciumenta. Ah, a Vi tinha me mandado isso, eu tinha esquecido. Olha, os ciúmes depende muito de caso para caso, Vi. Mas no seu caso, que eu conheço, sua história, porque assim, existe o ciúmes que ele é uma insegurança totalmente sua, que é uma falta de autoestima sua, que é trauma, que é medo de ser traída porque você já passou por isso, porque já teve episódio disso na família, ou você tem uma autoestima muito baixa, tem medo de ser substituída, e tem os ciúmes, que é porque a pessoa não te passa nenhuma segurança, né? E nenhum sentimento está no nosso coração à toa. A raiva é importante, a tristeza é importante, né? O medo é importante, se você não tem medo, você morre. Então, os ciúmes pode ser em relação à pessoa não te transmitir segurança. No seu caso, pelo menos da última pessoa, era uma pessoa que não te transmitia segurança, né? Então, tem que olhar para essa questão também, né? Quem são as pessoas que eu me permito me relacionar? Será que esse é um ponto que eu olho? Uma pessoa que me transmita segurança? Porque você pode ser a mulher mais confiante do mundo. Se o cara, ele é um babaca, você vai sentir ciúmes. Aliás, se você for uma mulher muito confiante, você nem vai dar abertura para esse tipo de cara, né? Mas te respondi, Vi? Tá? Mas pode ter muita relação com trauma, né? Que às vezes você viu traições dentro da sua família, ou já foi traída, e você transfere isso para outra pessoa, ou questão de baixa autoestima, de ficar se comparando, e de achar que qualquer pessoa pode ser mais interessante que você, tá certo? Mas enfim, meninas, é isso.
Fez sentido aí para vocês? Sim, que bom. Ai, meninas. Ai. É isso. Próximo encontro, vou tentar fazer mais sobre prosperidade. E aí vocês me mandem sugestões de temas também, tá? Vou ver de fazer mais sobre prosperidade, que eu quero abrir depois para vocês o mapa também. Tá certo? Ah, Karine, tá. Cláudia, você Não, quer falar alguma coisa? quero sim. Pode falar. Eu comprei esse curso, né, seu, e eu gosto muito de te escutar quando eu vou para academia, malhar. Que aí eu foco lá e fico, né, escutando, e é muito bom. Eu queria só agradecer você, porque é muito bom, sabe? As suas aulas são ótimas, às vezes a minha vida é muito corrida, então eu só tenho tempo de escutar, né, o que você tem para dizer nas aulas, na academia, e quando eu vou dormir. Então eu deito, coloco, né, o meu fone e fico escutando as suas aulas, e também na academia, as 2 horinhas que eu passo na academia, eu coloco lá, fico assistindo as aulas. Às vezes o aparelho não tem como ficar vendo a tela, e eu fico só escutando, e me dá até ânimo de malhar, assim, às vezes eu fico desanimada, vou para academia desanimada, eu coloco, deixa eu escutar aqui a Rayane falar, porque você me dá um ânimo, um gás, e é muito bom, assim, parabéns pelo curso, Ah, é obrigada. excelente. Então, todas as aulas que você Ah, gravou, tudo que você fala faz muito sentido, principalmente para mim, e eu tô me transformando em uma outra pessoa graças aos seus vídeos, às suas aulas, me enxergando coisas que eu não via, que eu olhava assim, pô, eu sou assim. E hoje eu consigo enxergar isso em mim e tentar pegar os pontos negativos que eu tô vendo que eu não gosto e tentar mudar para me tornar a pessoa que eu quero ser, tanto nos meus relacionamentos de amizades, de parceiro mesmo, né, e do trabalho, né, eu puxo muito isso para o meu trabalho também, e é só isso, só para te agradecer mesmo, porque você fez toda a diferença, você apareceu do nada no meu Instagram, foi um vídeo essa. lá e eu, pô, deixa eu chamar ela aqui, então é só para te agradecer mesmo, obrigada, tá, continue, que você faz toda a diferença na vida de muitas pessoas por aí. Obrigada! Muito obrigada! Imagina, eu que agradeço, né, por você ter surgido aí na minha vida e me mostrar coisas que eu realmente não enxergava, nunca pensei, assim, ficava sempre dentro de uma bolha, né, agora eu consegui sair dessa bolha e enxergar muitas coisas que para a vida mesmo, em todos os sentidos. Para comunhão com Deus, intimidade com Deus, com a minha família, com os meus amigos, os meus relacionamentos frustrados que eu já tive, e hoje em dia, assim, é muito mais seletivo, assim, eu tenho um checklist muito mais detalhado do que eu busco, do que eu quero, por conta dessas aulas. Pô, deixa eu, né, ressignificar isso, o que que eu quero? Qual o tipo de relacionamento que eu quero? E não só de homem e mulher, mas de amizade também, tá? Então, é isso, só para te agradecer mesmo, muito obrigada. Que linda. Eu tô tendo até coisa de academia, não tô sabendo? Amei. Nossa, eu adoro te escutar na academia, eu escuto muito, eu nem escuto música, eu escuto você falando lá. E aí as horas passam que eu nem vejo, assim, é muito bom para mim, assim, eu gosto bastante. Então, te escuto bastante na academia. Ai, muito feliz. É, É. gente, às vezes vocês estão tão felizes, você fala assim, caraca, se eu já tô feliz assim sozinha, ixi, essa pessoa tem que ser muito foda pra tá ali, sabe? Porque a gente veio aqui, ó, Jesus é o maior exemplo. Por quê? Porque Jesus, ele não teve um relacionamento. Ou seja, a felicidade depende de um relacionamento? Não. Relacionamento é muito bem-vindo.
Mas se a felicidade fosse dependente de um relacionamento, Jesus, né, que eu fui o maior homem, ele teria se casado, né? Então, quando você tem essa completude, todas as outras coisas te serão acrescentadas para te transbordar. Não porque se torna uma necessidade mais. Porque eu sei que a maioria das pessoas que chegam até mim, elas chegam até mim por necessidade. Porque, caraca, tá uma dor insuportável, principalmente as pessoas que vêm de terapia. Porque tá doendo pra caralho isso daqui, precisa parar de doer. E aí depois, tá, beleza. Tá, agora tá tranquilo. Agora é um transbordar. Então, o relacionamento geralmente ele vem dessa falta, ele te coloca no fundo do poço. Mas de verdade, que bom que colocou no fundo do poço. Porque quando a gente tá no fundo do poço, a gente não tem outra alternativa que não seja sair de lá. E quando a gente decide sair de lá, quando a gente para de cavar, e a gente vai buscar, fala assim, caraca, agora eu preciso, ou eu sou feliz ou eu sou feliz, eu preciso sair daqui. E aí que a magia acontece, porque o mediano, a maioria tá. Agora, quando você tá no fundo do poço, você fala, caraca, agora eu vou sair daqui. Que bom que vocês passaram por essas situações difíceis, né? Senão vocês não estariam aqui. E principalmente porque mais além de mim, é muito mais a relação com Deus, né? Porque essa eu acho que é a principal coisa. Então, se todo o sofrimento que você passou te serviu para você se aproximar de Deus, não foi à toa. Né? E às vezes eu fico até com receio, mas que bom que vocês gostam que eu falo de Deus, que eu falo assim, gente, eu vou ficar aquelas velhas chatas que ficam falando só de Deus, porque é o que eu tô vivendo. Então, o que eu compartilho aqui é muito o que funciona para mim. Então, se funciona essa questão da espiritualidade para mim, é o que eu quero trazer, mais do que só técnicas. Né? Então, às vezes eu tô falando aqui da Bíblia, eu até fico com receio e falo, caraca, eu tô uma velha chata falando passagem de Bíblia. Mas, mas que bom que vocês gostam. Porque foi uma coisa que eu senti que eu precisava falar mesmo. Mais de Deus. Ajuda. Isso deve ser Deus, né? É o Espírito Santo te incomodando para você falar dele, para você divulgar a palavra dele. Isso é muito bom, porque ele está te usando para tocar a gente, entendeu? Para conversar com a gente, assim. Não sei se todo mundo aí tem a mesma fé. Eu nasci em um lar cristão, mas com o decorrer dos anos a gente vai se afastando, às vezes quer conhecer balada, quer conhecer, pelo menos quando eu era adolescente, mais nova, então quis conhecer e vai se afastando, então quando eu atingi uma idade mais, né, depois dos 20 e poucos anos, eu entendi que nada disso tem valor, né, então foi curiosidade de adolescente, e voltei, né, para os braços do pai e seguir a crença que a minha família sempre acreditou, e eu também sempre acreditei, que é em Deus, né, e seguir da melhor forma possível para tocar a vida e sempre com Deus junto, porque eu acho que sem Deus realmente sem as respostas, acho que só quem já viveu o sobrenatural de Deus entende isso que eu estou falando, porque eu já vivi. Então, dá até vontade de chorar. Mas, enfim, é isso. Ele é muito lindo mesmo. É, E é isso. é Se ele maravilhoso. não vier junto, eu não quero. Eu não quero. Às vezes, eu fico com raiva de. Ai, olha que coisa feia. Eu fico com raiva e falo assim: oh Deus, mas eu não queria estar fazendo isso, Deus. Ou então, ah, Deus, eu queria tanto isso daqui. Você tá falando pra mim que não é. Aí, às vezes a gente quer ser teimosa, mas quando a gente faz, fala, ai, obrigada, depois. Sabe? Depois eu compartilho isso com vocês em outro momento, de um término de namoro que eu passei. E assim, eu falava, oh Deus, mas isso não sei, o Deus tava mandando eu terminar, Deus tava mandando eu terminar. Deus, Rayane, termina. Não desse jeito, né, gente? Tô falando pra ser mais didática. Rayane terminou. Nossa, que paz que eu senti. Por quê? Porque às vezes a gente fica teimando, entendeu? E só ali, quando você realmente é obediente. Porque relação com Deus não vai ser sempre mil maravilhas, não.
É como se fosse um pai mesmo. Meu pai, quando eu era novinha, quando eu tinha uns 13 anos, eu tava ficando com um cara que ele era Zé Droguinha. Meu pai me viu, ele pegou e me bateu. E eu ficava louca, por que você não deixa eu ficar com esse cara? E eu falo, graças a Deus, imagina? Hoje ia ser mulher de traficante, entendeu? Credo. Então, assim, o nosso pai, às vezes, ele não deixa as coisas acontecer, mas para o nosso bem, a gente precisa realmente ter essa confiança de que é um pai amoroso, mas é um pai que precisa ser firme. E é um pai que não vai te entregar tudo que você quer. Tá? Não. Mas enfim, mas sempre compensa, prometo. Que sempre compensa. Eu quero os meus planos, mas se você não vier junto, eu abro mão. Ju, pode falar. Abre aí seu microfone, Ju. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu tive. Na verdade, assim, eu tenho muitas frases da Rai na minha cabeça, das nossas sessões e das aulas, que eu também faço parte do curso. Mas tem uma das coisas que ela falou acho que foi na nossa última sessão, né, Rai? Não vai lembrar também, porque é muita gente. Eu lembro, sim. Mas eu indaguei ela com o seguinte: eu falei, gente, Rai, será que eu sou muito exigente? Porque não é possível. A gente enrosca sempre nessa questão do relacionamento, né? Eu falei, eu devo ser muito exigente, porque não aparece, eu sou. Ou eu tenho algum problema, ou eu sou muito exigente. É que é demais um cara que abre a porta do carro, ou, enfim, citei outros exemplos. E a resposta dela foi o seguinte: Ju, tem um monte de homem realmente que não vale nada. Mas um monte. Mas tem um monte de homem que abre a porta do carro, e tem um monte de homem que são gentis e tal. E tá, terminamos aquela sessão e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí a conclusão era: depende da energia a qual você está vibrando, né? O que você está atraindo. E aí passou algum tempo, eu fiquei refletindo, sempre fui de refletir muito nas coisas, às vezes eu não aceito de cara, mas eu reflito. E aí, A Ju, ela é resistente comigo, essa Ju. Eu falo as coisas pra ela, ela é teimosa. eu falo, não sou não. Ah. Quando eu falava alguma coisa pra mim, não sou não. Mas enfim, e é isso mesmo, gente. Não sei se é o homem da minha vida ainda, que é muito cedo para falar isso, mas hoje há algum tempo atrás, eu atraí exatamente a pessoa pela qual eu sempre pedi a Deus. E sim, ele abre a porta do carro todas as vezes. Então, assim, a gente tem que se policiar muito com relação à nossa posição, à nossa vibração, à nossa energia, né? E primeiro, antes de você querer alguém, é isso que foi comentado na aula: você ser alguém para você, se levar a lugares, se permitir viver antes você com você. E aí, quando você estiver vivendo isso com você, outras pessoas vão olhar e falar: nossa, mas, oxe, eu quero ficar perto dessa mulher. Olha só que legal que legal, ela vive sozinha. E foi exatamente no momento assim que eu conheci alguém, que eu estava sozinha, fazendo uma viagem, eu comigo mesma. Então, reforço as palavras ali da Karine. Essa menina é sensacional. E a gente aprende cada aula, assim, eu não consigo estar sempre ao vivo por causa de uma série de coisas, de trabalho e tal, mas estou sempre assistindo as aulas e é sempre muito válido. Rai, muito obrigada, de coração. Obrigada, Ju. Meu Deus, eu me emocionando. Mas que bom, gente. Ai, não sei o que falar, mas muito obrigada, gente. Muito obrigada pela confiança. E eu quero muito, assim, que vocês não duvidem do amor, sabe? O amor, ele existe. Existem muitos homens bons mesmo, sabe? E assim, principalmente a internet, tem muita gente frustrada e vai ter amiga sua que vai falar: ah, mas você não tá querendo um príncipe? As minhas amigas às vezes falam: isso é muito exigente. Eu falo assim: é lógico.
Lógico que eu sou, tá maluca? Entendeu? Ah, você não tá querendo um príncipe, tá querendo um como perfeito. Existem muitos homens bons, muitos homens dispostos. Só que você precisa ser a mulher. Só que você não vai ser a mulher para atrair esse cara. Você vai ser a mulher, porque isso vai te completar. E, consequentemente, esse cara vai chegar. E aí você vai pensar, muitas vezes, se esse cara vale a pena ou não. Entendeu? E aí que o cara vai ficar doido pra namorar com você. Entendeu? Os caras ficam doidos pra namorar porque você não vai ser aquela, ai, será que ele vai querer namorar comigo? Nossa, já tá dando 1 mês, ele não pediu namoro, tá dando 3 meses, ele não pediu namoro. Deixa eu avaliar aqui, te falar que é desse menino aqui, se ele quer namorar comigo. E o cara, ele fica doido com isso. Entendeu? Então, putz, eu vou me tornar a mulher. Porque isso vai me transbordar. E, consequentemente, eu vou atrair um cara assim. Só que eu preciso ver se esse cara realmente é uma pessoa digna pra estar comigo. Não que a pessoa vai ser perfeita, mas principalmente deixa eu sentir o coração dessa pessoa. Deixa eu ver se eu sinto o cheiro de Deus nela. Deixa eu ver se essa pessoa aqui, ela me aproxima de Deus. Se essa pessoa já me faz ainda mais feliz do que eu já sou sozinha. Entende? Porque se não for, Deus vai incomodar. E aí você manda ralar. Entendeu? Então, a internet vai te dizer muitas coisas. Eu não acredito no homem perfeito, no amor perfeito. Mas eu acredito sim que há muitas pessoas de valor, sabe? E aí é isso, a gente precisa fazer o movimento de curar em você aquilo que te afasta tanto da sua completude, e se for da sua vontade um relacionamento, aquilo que te afasta da pessoa, né? Mas enfim, meninas. É isso. Fez sentido aí? E as meninas que quiserem marcar depois uma sessão individual comigo, vocês me mandem mensagem que eu faço um desconto para vocês, tá certo? E avisa aí. Mas enfim, meninas, é isso. Quem quiser participar do mapa também, não sei se todas sabem o que que é, mas o mapa é o treinamento mais completo, ele é mais completo ainda do que o RDA, porque o RDA ele trata só de autoestima, daí o mapa ele fala sobre mentalidade, mapa se chama mentalidade por quê? Mentalidade, autoestima, prosperidade e autonomia emocional. Então, dentro do mapa a gente trabalha esses 4 pilares, tá? Então, para que a Regiane, a Yasmin faz parte, a Vitória, deixa eu ver quem mais está aqui. A Yasmin, Vitória, a Carol. Então, meninas, depois vocês me mandem uma mensagem, quem quiser fazer uma sessão individual ou fazer o upgrade para o mapa, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite e muito obrigada, gente. Isso me completa tanto, muito, muito, muito. Eu fico muito feliz. Acho que dá para perceber o tanto que isso que eu faço é genuíno. Quero fazer mais encontro ao vivo, porque eu adoro. Tá certo? Meninas, um beijo, fiquem com Deus e bom restinho de semana aí para vocês. Tchau, tchau.